A CPI do crime organizado aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da Maridet Participações S.A., empresa ligada ao ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Também foram aprovados requerimentos de convocação para que Daniel Vorcaro, dono do Master, os irmãos de Dias Toffoli e o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, prestem esclarecimentos. Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes serão convidados a depor, assim como a esposa de Moraes, Viviane Barsi. Sobre esse assunto, a gente vai para Brasília, volta a Brasília para conversar ao vivo com a Suane Guerreiro, que tem mais detalhes. Suane, com você. Olá novamente, Marina, Celso. A sessão da CPI do crime organizado durou pouco mais de 2 horas, mas foi bem proveitosa. Trouxe aí a aprovação de vários requerimentos ligados ao caso Master, de pessoas tanto que fazem parte deste governo, ligadas a este governo, como também ao governo anterior, além de integrantes ali do Supremo Tribunal Federal e pessoas ligadas a alguns ministros. Tivemos, então, essas convocações, que é quando, então, essas pessoas ou autoridades são obrigadas a vir a depor, a não ser que haja, então, alguma determinação no sentido contrário do próprio STF. Tivemos aí, por exemplo, os irmãos de Dias Toffoli, José Carlos e José Eugênio, que são sócios da empresa Maridet, que negociou aí uma cota com um fundo ligado ao Banco Master. Tivemos também, além deles, outros nomes do governo anterior ligado a Jair Bolsonaro. Entre eles estão aí o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, o ex-presidente também do Banco Central, Roberto Campos Neto, além do próprio Daniel Vorcaro e de outros integrantes do Banco Master, entre diretores, entre outras figuras que tinham cargos também no Banco Master, que foram então convocados a depor na CPI do crime organizado. Em relação aos irmãos do ministro Dias Toffoli, esse requerimento de convocação foi apresentado pelo próprio relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, e ele alega o seguinte, que transações imobiliárias e societárias estavam ligadas a elementos sob investigação no âmbito da segurança pública e do sistema financeiro. E como vocês bem colocaram, a CPI também pediu, então, a quebra de sigilos desta empresa, Maridet Participações S.A., do período de janeiro de 2022 a fevereiro deste ano. Qual foi a justificativa também para este pedido? De que há suspeitas fundadas de que a Maridet tenha funcionado como um canal de recebimento de vantagens indevidas sob o manto de contratos de consultoria e prestação de serviços mensais. Também tivemos, então, esses convites a diversas autoridades, como os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além da esposa de Moraes. Inclusive, em relação a Toffoli, houve uma discussão ali entre os parlamentares se não deveria ser aprovado um requerimento de convocação, mas eles decidiram ali, depois de conversar, entre eles, que seria melhor aprovar, então, um convite para Dias Toffoli para evitar uma tensão aí entre Congresso e STF, Supremo Tribunal Federal. E, além desses nomes, também tiveram convites aprovados o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Em relação a Rui Costa, já que não há nenhum fato ali do Master ligado ao ministro, os parlamentares querem entender, querem saber o porquê Vorcaro foi até o Palácio do Planalto algumas vezes para se reunir com autoridades do Planalto sem que isso estivesse na agenda oficial. Esse é um dos principais pontos que os parlamentares querem questionar ao ministro Rui Costa. Volto com vocês no estúdio. Suane, antes de prestar depoimento à CPI do crime organizado, Vorcaro tem um outro compromisso, Ele deve comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAI. A audiência já foi remarcada diversas vezes, mas agora está prevista para o dia 10 de março, é isso? Exatamente, Celso. Até falávamos ontem, de que alguns senadores estavam com dúvida, se isso realmente iria acontecer no dia 3, a próxima
terça-feira. Então, hoje tivemos esta nova informação de que após conversas entre o presidente da CAI, senador Renan Calheiros, e integrantes, os advogados ali de Vorcaro, eles decidiram então adiar este depoimento em uma semana, passando do dia 3 para o dia 10, sem ser a próxima terça-feira seguinte. E qual foi aí a justificativa? Eles falaram sobre os últimos ajustes em relação à custódia e também ao transporte e que isso precisa também passar por aprovação do STF, já que Vorcaro cumpre medidas restritivas, está com tornozeleira eletrônica e precisa dessa autorização. Apesar do ministro André Mendonça, que é o relator do caso no STF, já ter se posicionado ali colocando à disposição um avião da Polícia Federal, além de efetivo também para auxiliar nesse transporte, não só de Vorcaro, como também dos advogados, eles disseram que precisam fazer ali uns ajustes finais para decidir alguns detalhes. A gente lembra também que da primeira vez que Vorcaro negociou a vinda aqui para Brasília, ele havia pedido para ficar ali, hospedado, em custódia, no apartamento em que ele possui aqui em Brasília. Então, temos que ver também onde ele vai ficar, de fato, enquanto estiver aqui na capital federal, já que ele cumpre essas medidas restritivas em São Paulo. Então, esses detalhes ainda não foram assim ajustados, até porque nós temos também nessa decisão de André Mendonça que dá a Vorcaro o direito de vir ou não. Então é facultado a ele o direito de vir aqui, ao Congresso Nacional participar da CAI. Então há essa expectativa agora em torno desta nova data para que finalmente Vorcaro venha a Brasília. Neste caso, em relação à CPI do crime organizado, que também aprovou hoje, então, essa convocação de Vorcaro, ainda não há data definida nem negociada aí com a defesa de Vorcaro, nem os outros nomes que falamos há pouco em relação a esses depoimentos. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Soane, mais uma vez pelas suas informações.